Bom dia, seja bem-vindo. Acontece Agora está começando trazendo destaques do Brasil e do mundo dessa quinta-feira para você. O endurecimento da quarentena anunciado pelo governo de São Paulo e também por outros governadores e prefeitos tem tido uma grande repercussão. Ontem, o deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, fez um apelo na Câmara Federal em Brasília contra o lockdown. O Brasil precisa do auxílio emergencial. As minhas andanças pelas cidades do interior de São Paulo mostram claramente isso. A população clama, mas, por outro lado, precisa ter razoabilidade também dos governadores. Tenho apelado para não decretar o lockdown. Lockdown é uma medida que vai destruir para sempre o comércio. Se quiserem, aperte, dificulte, limite os horários, faça o que for. Mas, senhores governadores, e principalmente o senhor governador João Dória, não decrete lockdown no estado de São Paulo. São Paulo precisa trabalhar. Decrete, sim, o fim dos pancadões. Põe a polícia militar nas periferias, porque lá realmente as pessoas não estão desantenadas do que acontece no país. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a presença no país da variante brasileira da Covid-19. As autoridades estão tentando conter a transmissão dessa mutação. A variante brasileira do coronavírus já circula na Venezuela. A afirmação foi feita pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, que alertou que trata-se de uma mutação mais contagiosa da Covid-19. Já nos estamos comunicando com a Organização Mundial da Saúde. Já estamos nos comunicando com a Organização Mundial da Saúde, com a Organização Pan-Americana da Saúde e quero alertar todos os nossos compatriotas, homens e mulheres, família venezuelana. Esta variante chegou e temos que cortar as correntes de transmissão dela. O primeiro caso desta cepa foi registrado em um trabalhador no aeroporto de Maiquetía, que atende Caracas, onde já foram confirmados 2 casos. 2 outras infecções foram relatadas no estado vizinho de Miranda e mais 6 em Bolívar, na fronteira com o Brasil. A Venezuela, com quase 30 milhões de habitantes, registra cerca de 140 mil casos positivos de Covid-19, com 1.300 mortes, segundo dados oficiais questionados por organizações como a Human Rights Watch. O governo iniciou sua campanha de vacinação contra o coronavírus em 18 de fevereiro, priorizando os profissionais da saúde. Vamos conferir agora como vai ficar o tempo em todo o país. Uma grande mudança no padrão da circulação de ventos vai aumentar o risco para temporais no centro-sul do país nesta quinta-feira. A chuva acontece a qualquer hora com potencial para temporais, especialmente entre o oeste catarinense e gaúcho e em todo o interior do Paraná. Nas áreas de São Paulo, próximas à divisa com o Mato Grosso do Sul, a chuva também acontece a qualquer hora, mas intercalando alguns períodos de mormaço. A chuva deve ocorrer em forma de temporais entre a tarde e a noite, nas demais áreas de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, inclusive nas 2 capitais desses estados. O dia será marcado por tempo firme e sem chuva, apenas sobre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e em grande parte do centro-norte mineiro até o interior da Bahia e de Pernambuco. Já entre a região de Juiz de Fora e BH, volta a chover de forma rápida entre a tarde e a noite. O dia será marcado por pancadas de chuva passageiras, também sobre o litoral da Bahia e entre as capitais Aracaju, Maceió e Recife. Por causa da aproximação da zona de convergência intertropical, ainda chove a qualquer hora com risco de temporais sobre as capitais João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, Belém e também na região de Macapá. Os temporais também serão frequentes entre Manaus e a região de Boa Vista. Em grande parte das outras áreas do país, dia de sol pela manhã, com pancadas isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e faz 18 graus pela manhã em Belo Horizonte. Máxima de 28 graus em Brasília, faz 31 graus em São Luís e 35 graus no Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora o depoimento de um boliviano que sobreviveu a 2 grandes tragédias. O desastre aéreo do clube de futebol Chapecoense em 2016 e agora ele saiu com vida de um acidente de ônibus que deixou mais de 20 mortos e dezenas de feridos na Bolívia.
Poucos podem falar que escaparam com vida de 2 acidentes como os em que o boliviano Erwin Tumiri esteve envolvido. Em um hospital em Cochabamba, o engenheiro de voo ainda se recupera do mais recente. O ônibus em que estava caiu em um precipício de cerca de 150 metros, deixando 21 mortos e 30 feridos. Mas eu segurei no banco, ou seja, em vez de me levantar e dizer freia, freia, porque todas as pessoas estavam se levantando e dizendo freia, freia, ninguém prestou atenção e minha única reação foi segurar com força no banco. O acidente de ônibus ocorreu em uma estrada entre Cochabamba e Santa Cruz. Tumiri foi resgatado inconsciente pelos socorristas que foram até o local. Em 2016, o engenheiro de voo fazia parte da tripulação do avião da companhia Lamia, que caiu perto de Medellín com a delegação da Chapecoense a bordo. No acidente, morreram 71 pessoas, entre elas 19 jogadores do clube, bem como a maior parte da diretoria. Além de Tumiri, sobreviveram 3 jogadores, uma aeromoça e um jornalista brasileiro. Em meio à pandemia, um ato de amor. Um taxista da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, oferece carona gratuita para idosos que precisam tomar a vacina contra a Covid e não têm como ir até a unidade de saúde. Um anúncio publicado na rede social deste taxista tem chamado a atenção em Dourados. Natural do Ceará, Renato mora aqui há 20 anos. Taxista há 8, ele resolveu oferecer para aqueles idosos que não têm condições de locomoção e que estão dentro da faixa etária de vacinação contra a Covid-19, corrida gratuita. Eu vi a reportagem na televisão, quando chegou a vacina para os idosos de 80 a 90 anos, eles tinham que usar acamado, ele ia levar a vacina até na casa, vacinar, e os outros não, tinha que ir nos postinhos. Aí eu pensei, nem todo idoso tem um transporte para ir, né, até o postinho. Aí eu disse, vou fazer a minha parte, o que não puder, tiver necessidade mesmo, eu vou estar levando e não vou cobrar nada, levar e trazer. A ideia do Renato é proporcionar que cada vez mais idosos que estão na faixa etária da vacinação tenham acesso à imunização. E olha que essa iniciativa já tem cada vez mais adeptos. Tem mais 3 colegas que trabalham no meu ponto que falou, se precisar, pode contar com eles. Tem um amigo também nosso do quartel, aposentado, o Padilha, falou, se precisar, ele está à disposição, está junto na luta. E assim, Renato segue o seu caminho, fazendo bem, sem olhar a quem. Taiwan vai promover em breve um encontro amoroso entre uma rinoceronte branca do sul com um pretendente japonês. A ideia é fazer os animais procriarem para aumentar a diversidade genética da espécie em cativeiro. Emma é uma rinoceronte branca do sul de 5 anos que está sendo preparada em Taiwan para uma viagem romântica ao Japão. Ela vai encontrar Moran, de 10 anos, que foi escolhido no zoológico Tobu. Os dois vão ajudar a melhorar a diversidade genética das espécies em cativeiro em território taiwanês. O Leofu Safari Park de Taiwan tem o maior número de rinocerontes brancos do sul em todo o continente asiático. O local importou 8 animais da África em 1979 e, com um bem-sucedido sistema de procriação, levou esse número para 23. Os cuidadores de Emma passaram a dar comandos em japonês nos treinos diários para ajudá-la a se adaptar à sua futura moradia. O rinoceronte branco do sul esteve próximo de ser extinto no século passado, mas conseguiu se manter graças a esforços conservacionistas e hoje são quase 19 mil na natureza. O parente próximo, o rinoceronte branco do norte, vive uma situação complicada após a morte do último macho restante no mundo e apenas 2 fêmeas vivas. Outras espécies de rinocerontes, como o de Java e de Sumatra, têm uma população de menos de 100 indivíduos. Os rinocerontes são caçados e abatidos por causa do chifre usado na medicina tradicional chinesa. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas a gente traz uma matéria sobre como o aumento constante do diesel tem impactado na rotina dos caminhoneiros. É em menos de 1 hora, te espero!